Mais uma página da apostila. Vamos lá. Abram a apostila na página 216, ok? Raiz quadrada. E depois nós vamos para a página 217, quadrado perfeito, ok? Mas primeiro nós temos que entender o que é raiz quadrada. Então vamos lá? Comecemos. O que é uma radiciação? Então vamos lá. É a operação inversa da potenciação. Então, para eu poder resolver uma raiz, né? Seja ela quadrada, raiz cúbica ou qualquer raiz que aparecer, eu tenho que entender que eu tenho que fazer a operação inversa, tá certo? Ok? Lembrando que potenciação é o quê? É a multiplicação dos fatores iguais, ok? Então, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então, ou seja, a radiciação já vai trazer para mim o resultado. Eu vou ter que pegar esse resultado, né? Junto com a tabuada, descobrir um elemento, ou seja, uma multiplicação, para eu poder descobrir o que é a minha resposta. Ok? Então, comecemos. Vamos lá. Conhecendo uma raiz. Então, primeiro eu preciso saber o que é uma raiz. Então, vamos lá. Então, nós temos aí esse desenho aí, né? Primeiro, ó, esse desenho aqui, a letra B, a letra a igualdade, a letra C. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, o desenho. O desenho chama-se radical, tá certo? Esse desenho, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado, a raiz é esse desenho, né, Pro? Ah, não. Este desenho é o radical, ok? Próximo. Próximo é o número que está dentro do radical. Esse número chama-se radicando. Ah, então é por isso, Pro? É. Se ele está dentro do radical, então ele tem que se chamar radicando. Certo? Tem que fazer parte da família, né? Próximo. Este é o Bzinho. O Bzinho fica em cima do radical, ó. Em cima do radical. Então, ele chama-se índice. Ok? Então, o Bzinho chama-se índice. Ok? Mas, Pro, até agora, a senhora não falou para mim quem é a raiz. A senhora falou assim, conhecendo uma raiz. Então, vamos conhecer a raiz. Ah lá, quem é a raiz? A resposta. A resposta é a raiz. Certo? Então, tá aí. Tá? Eu preciso de todas essas pessoas aí, né? Eu preciso do radical, eu preciso do radicando, eu preciso do índice para que eu possa ter a raiz. Ok? Podemos continuar? Adiante. Primeira observação. Aqui no índice, tá? Ó, onde está o Bzinho, eu posso colocar números a partir do 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, tá? Sucessivamente. O 0 e o número 1 eu não posso usar. Mas por que, Pro? Porque, tá? Não existe, tá certo? Não existe nenhum radicando que tenha um radical, um radicando que tenha um radical que o índice seja 0 ou 1. Ok? Só existe
a partir do 2. Ok? Tudo bem até aí? Próxima observação. Observação 2. Tenho que olhar para o índice. Ah lá, vamos olhar. Para saber o nome da raiz. Então, se eu colocar aqui, né, 5, tá? Eu vou dizer raiz quinta. Se eu colocar aqui 3, eu vou dizer raiz cúbica, certo? Tá? Mas a senhora colocou índice 2 raiz quadrada. Para só um pouquinho que já eu vou falar do índice 2 raiz quadrada, ok? Então, quem vai dar o nome para mim? Né? O elemento que eu colocar em cima da raiz. Tudo bem? Se eu colocar 3, raiz cúbica. Se eu colocar 4, raiz quarta. Se eu colocar 5, raiz quinta. Se eu colocar 6, raiz sexta. E assim sucessivamente. O 2, só um pouquinho que já eu vou falar dele. Tudo bem? Terceira e última observação. Ah lá, chegou o 2. Turminha, o 2, tá? Ele existe, mas eu não posso colocar ele aqui, tá? Então, todas as vezes que eu tiver uma raiz assim, ó, olhem aqui, o radical com o radicando, e aqui não tem nada, nada, significa o quê? Que aí tem um 2, só que ele não aparece, mas ele tem. Então, eu sei que aqui no índice é 2, mas eu não posso colocá-lo? Isso. Então, todas as vezes que aparecer uma raiz, tá? Uma raiz, ok? Desta forma, eu vou chamá-la de raiz quadrada. Por quê? Quando não aparece nenhum número aqui em cima, significa que é 2. Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Próximo. Continuando. Qual é ou como é ou quem é uma raiz quadrada? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Ótimo. Ótimo. Tá certo como a Pro falou? Não. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, quem é a raiz quadrada? O 4. O 4 não é a raiz? Sim. O meu radical tem alguém? Não. Se não tem alguém, é 2. Então, a minha resposta é a raiz quadrada. Ok? Tudo bem? Mas, Pro, ótimo, muito legal, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Mas como que a senhora chegou nessa resposta? Lembra que a Pro falou no início dessa aula que radiciação é o inverso da potenciação? Então, ó, na potenciação, né? Vamos lá. Na potenciação, o que nós fazemos? Nós fazemos 4 vezes 4 para chegar no 16. Correto? Não é assim? Olha lá, para aparecer o 16. Já na raiz, em vez de nós fazermos 4 vezes 4, ele primeiro vai dar o 16. Certo? E depois você vai chegar no 4 vezes 4. Certo? Tá? Então, eu coloquei aqui, 16 é igual a 2 vezes 8, 16 é igual a 8 vezes 2 e 16 é igual a 4 vezes 4. Por que você colocou isso, Pro? Simplesmente para dizer para vocês o seguinte, se é raiz quadrada, tá? A minha multiplicação tem que ser de fatores iguais. Tá certo? Tudo bem?
e não de fatores diferentes. Então, por isso, a Pro colocou esses 3 exemplos, porém, nós só vamos usar 16 é igual a 4 vezes 4, porque eu preciso dos fatores iguais, certo? Então, se 16 é igual a 4 vezes 4, então, raiz quadrada de 16 é 4, certo? Ok? Olha lá. Raiz quadrada de 16 é igual a 4 vezes 4. Lembram da potenciação? Conserva a base, né? E a quantidade de fatores eu coloco no expoente, certo? Se 4 ao quadrado é 16, então raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Segundo exemplo. Olha lá. Vou colocar ali. Vamos lá. 64 é igual a 2 vezes 32. 64 é igual a 4 vezes 16. E 64 é igual a 8 vezes 8. Na raiz quadrada, qual dos 3 exemplos nós temos que usar? A que possui fatores iguais. Ok? Então, eu não posso utilizar na raiz quadrada 2 vezes 32 e nem 4 vezes 16. Eu tenho que usar 8 vezes 8. Ok? Então, vamos lá, ó. Raiz quadrada de 64, tá? Raiz quadrada de 64, tá? Tá aqui. Bom, o que eu pego? Eu pego lá a decomposição da potenciação. Olha lá, 8 vezes 8, conserva a base, 2 fatores elevado lá, ó. Então, 8 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Ou 8 ao quadrado é 64. Ok? Tudo bem? Não? Então, passamos para frente. O que é um quadrado perfeito? Ótimo! Quadrado perfeito, turminha, está lá na página 217. Vamos lá? 217. Tudo bem? Quadrado perfeito. Pronto. Ah lá, quadrado perfeito é 5 elevado a 2. O que é um quadrado perfeito? É um número elevado ao quadrado. E a Pro já ensinou o que é ao quadrado, tá certo? Lembrando que 2 é a representação do quê? Do expoente. Quando 2 estiver no expoente, ele pode levar o nome de quadrado. E o que é quadrado perfeito? Significa o quê? Que todos os números que forem elevados ao quadrado, a resposta eu chamo de quadrado perfeito. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, 64. Quem é o quadrado perfeito? A resposta, ok? A resposta é o quadrado perfeito. Tudo bem? Então, tá? Olha lá. O quadrado perfeito é a resposta. Por que a resposta 25 é o quadrado perfeito? Porque 5 está elevado ao quadrado. Ok? Próximo. Raiz quadrada exata. As raízes quadradas exatas, tá? Elas são de números extraídos dos quadrados perfeitos. Ou seja, todo número elevado a 2, você vai ter uma resposta chamada quadrado perfeito, ok? Então, a raiz quadrada exata, eu utilizo os números que eu fiz no quadrado perfeito, certo? Tipo, raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25, tá certo? O que é exato? É uma resposta que saiu do quadrado perfeito. Eu utilizei o 5 aqui, ó, como base para poder achar o quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 25, a minha resposta é a base, que no caso é o 5. Ok?
Do mais, né? Obrigada a todos por mais esta aula, tá? Já adiantando a vocês, a atividade que vocês vão fazer está na página 217, tá? E com o enunciado, ok? 217 com o enunciado. Na apostila, 1217 com o enunciado, ok? Tudo bem, turminha? Qualquer dúvida, podem entrar no fórum e perguntar para a Pro, tá certo? Lembrando que, tá? Todas essas aulas que a Pro está explicando para vocês, quando nós retornarmos às aulas, a Pro estará fazendo as devidas revisões para que vocês possam estar retomando todo esse conteúdo, ok? Beijo, fiquem com Deus. Beijos mil, tá bom? Fiquem com Deus todos. A Pro está morrendo de saudade. Tchau, tchau.